Digo que sou. Yes, recording in progress. Então, a Cissa que falou que talvez ela viesse, né? Uhum. Mas sei não. Ela pensou que engraçado, seríamos nós três hoje. Não é? Que coisa interessante. É, essa coisa do teatro me pega muito, assim. A Miriam não pode participar, ela vai ficar ali só na gravação. É engraçado essa coisa do teatro. E eu tenho uma formação em igreja protestante. Em igreja protestante, a gente tem muitos estímulos artísticos, muito estímulo musical, muito, porque tem muito coral, né? E canta desde criança, desde adolescente e tal. E tem. Oba! Cissa, chegou! O Que quê? bom! E Bem-vinda. bem-vinda, Cissa. E aí, e a gente também fazia Beata. programas humorísticos. Então a gente ia para o palco Cissa. fazer o que a gente chamava de esquetes, que eram coisas cômicas e que a gente falava e tal. Isso molecada, né? E fazia jogral, leituras de poesias em jogral. Nossa, até hoje, imagina, eu fazia isso com 15 anos, 16 anos. Até hoje eu lembro, né? Então é um estímulo muito grande essa coisa artística. E aí, mas eu fui fazer um monte de coisa, fui fazer música, piano e medicina e tal, e foi, né? Quando eu tinha 60 anos, eu falei, quer saber? Vou fazer um curso de teatro. E fiz. Pois Ah, é, antes. Nilde? Fiz. Caramba, que legal. Nossa, foi muito bom, viu? Muito bom essa coisa Onde de. você fez? Eu fiz na Escola Macunaíma, Olha, né? Tem o grupo Macunaíma de teatro, né, mesmo, mas eles têm uma aham. escola. Aí, pronto, Cissa, estamos vendo. Oi, Cissa, muito Agora tá bom. inteira. Opa, Agora oi, tá. gente. Oi, Estava aqui lidando com o negócio aqui para sim, acertar áudio e vídeo. com as tecnologias. Ótimo, Tudo bem? tudo. Tudo jóia. Então, estava aqui falando um pouco de mim, mas vamos começar, né? Já estamos, todos os que poderíamos estar, estamos. Tá Não, eu estava jóia. ouvindo, Enilde, fiquei bem interessada nessa sua experiência aí do teatro. Legal. Nossa, foi muito legal, muito legal. Coisa de mexer com as emoções mesmo, né? Assim, professor de cena era um cara muito bom. E E aí durou ele. quanto tempo, Nilde? Ah, eu fiz 1 ano e meio, mais ou menos. Olha, Tinha mais tempo, mas depois eu parei, não estava dando. Mas eu consegui participar de 3 peças, assim, de apresentar, né? E para público e tal. Foi muito interessante, muito interessante. Legal. E legal. Bom, então, vamos lá, minha gente. Então, você viu o que você vai fazer, Cissa? Eu vi, mas tenho que rever. Peraí. Então, Run, combinado, tá. Ah, se você entrar, você vai as rubricas da cena 14 e o homem da cena 15. isso, Tá, tá bom? ok. As rubricas da cena 14 e o homem da cena 15, exatamente. E Maria, então, as outras coisas normais, só que na cena 15 você faz a mulher só, certo? Deixa eu só confirmar. Então, na cena 14 eu não faço mais nenhuma rubrica, e na cena 15 eu só faço a mulher. Também não faço Isso, nenhuma rubrica. isso, isso Tá. mesmo. Então, vamos E lá. quem faz a rubrica na cena 15, quem é? É você, Guilherme? na Não, cena peraí. 15? Não, Não, na peraí. cena 15 era eu, mas aí a Cecília entra, não é isso? Ah, Cecília, sim, claro, claro, claro.
É que eu escrevi direitinho no WhatsApp, mas aqui no meu papel eu não escrevi direitinho. Hum, No WhatsApp está tudo certo. Então, na cena 15, Cissa faz a rubrica. tá. Bom, Passo eu homem. estava falando para vocês que. Hã? Não, tá certo, tá tudo certo. Estava falando para vocês que a cena 12 e 13 não temos, porque Uhum. falta uma folha do livro, né? Eu percebi isso quando eu estava analisando e tal. Eu vi que faltava metade da cena 12 e a cena 13 inteira. Então, paciência. E é bom porque são cenas separadas, né? É, Elas Uhum. cenas do cotidiano, então não chega a atrapalhar tanto. E até essa ideia mesmo do cotidiano, vocês vão ver, ou se já leram, vão ver isso, quer dizer, é mãe e filha falando sobre uma circunstância, né? É o cara que provavelmente foi morto e aí traz para a família um caixão que não é para abrir, e um cara que é, sai do campo de concentração porque fez alguma coisa para os alemães, né? Chegou a beneficiá-los, provavelmente. Mas é tudo nas entrelinhas, né? Isso aqui é interessante, né? Puxa a gente para entrelinha. Então, vamos entrar de cabeça. Cortina abrindo, cena 11, sapatos pretos. A rubrica pode começar. lá vêm os órfãos e as viúvas. Prometeram-lhes bons tempos. Mas primeiro é necessário muito sacrifício e muito imposto, e grande aumento do preço da carne. Falta muito para os bons tempos. Bitterfeld, 1935, cozinha de uma habitação proletária. A mãe descasca batatas. A filha de 13 anos faz o dever de casa. Mamãe, você vai me dar os 2 pfennig? Para a juventude riteirista, É, não tenho dinheiro. se eu não levar os 2 pfennig por semana, não vou poder ir para o campo nas férias. E a professora disse que Hitler quer que a cidade e o campo se conheçam. As cidades devem se aproximar dos camponeses. Eu tenho que levar os 2 pfennig. Vou ver se posso arranjar o dinheiro. Que bom, mãe. Vou ajudar você a descascar as batatas. É bom o campo, não é? Coisas gostosas para comer. Outro dia, a professora de ginástica me disse que eu estou barriguda de tanto comer batatas. Você não tem barriga nenhuma. É, agora não tenho mais. Mas no ano passado eu tinha um pouquinho de barriga, não muito. Vou ver se consigo comprar dobradinha de vez em quando. A escola me dá um pão branco, mãe. E isso você não tem, mãe. Berta disse que no campo tinha gordura de ganso para passar no pão. E às vezes tinha até carne. Que delícia, não é? É sim. E o ar puro. E ela também teve de trabalhar? Claro, mas tinha muita comida. Em compensação, ela disse que o camponês foi grosseiro com ela. Como assim? Nada, só que não a deixava em paz. Ah, sei. Mas Berta era maior que eu. Ela é um ano mais velha. Faça logo esse dever de casa. Pausa. Mas, mãe, eu não vou ter de calçar os sapatos pretos velhos da Associação de Caridade, vou? Não é preciso. Você tem outro par de sapatos. É que os outros estão com um buraco na sola. Com esse tempo úmido, não é bom. Eu ponho papel de jornal por dentro, adianta.
Não adianta, não. Se os sapatos estão furados, temos que mandar botar uma sola nova. O Mas é tão caro. que é que você tem contra os sapatos pretos da Caridade? Eu detesto aqueles. Porque são grandes demais, Tá vendo? Até você reparou. mas são mais novos. Quer que eu calce? Se não gosta deles, não precisa usar. Você não me acha vaidosa, acha? Não, você está crescendo, é só isso. Pausa. Posso contar os dois Fene, mãe? Eu queria muito ir para o campo. Devagar. Não tenho dinheiro para isso. E ponto. Como é 14, que o é? caixão. Prometeram-lhes bons tempos, mas falta muito para os bons tempos. É. Por isso que de vez em quando falavam que os nazistas eram socialistas, né? Comunistas. Eles se juntavam a- aos camponeses, né? Camponês. E também tinha coisa da, da Revolução Chinesa, né? E tinha a mesma ideologia, assim, do valor, o valor do campo, do trabalho braçal, do homem comum, né? Do trabalhador. É, A cidade era onde ficava a burguesia, né? Que tinha que ser reeducada. tá. Bom, vamos lá? Ah, Cissa, né, Cissa? Isso. Ah, Cena 14, o caixão. Eles trazem caixões de zinco selados, onde escondem o que fizeram com um ser humano. Um que não se rendeu e que lutou por uma vida melhor na grande luta de classes. Casa de trabalhadores. Uma mulher e dois filhos, mais um jovem trabalhador e esposa fazendo uma visita. A dona da casa chora, a porta está aberta, ouvem-se passos na escada. passo. Ele só falou que gravaram salários, que pagaram salário de fome. E não é verdade? Meu filho mais velho está doente dos pulmões e não temos dinheiro para comprar leite. Não acredito que tenham feito alguma coisa com ele. Entram vários SA e deixam no chão um grande ataúde. Agora, nada de drama. Qualquer pessoa pode apanhar uma pneumonia. Aqui estão os documentos, tudo em perfeita ordem. Se querem um conselho, é bom não fazer bobagens. Saem os SA. Mãe, o pai está aí dentro? Trabalhador aproximando-se do caixão. É de zinco. não se pode abrir? O trabalhador faz menção de Perdão. ir para o... Não, tem um antes aí. Tá Não, certo. tem o anterior. Claro que sim. Onde está a caixa de ferramentas? O trabalhador faz menção de ir procurar as ferramentas, a esposa o detém. Não vai abrir, não, João. Senão prendem você também. Quero ver o que foi que fizeram com ele. Não sei por que o puseram num caixão de zinco. Só se tem medo que a gente veja. Me largue! Não largo, não. Não escutou o que eles disseram? Acho que temos, ao menos, o direito de ver o corpo, não? Mulher toma os filhos pelas mãos e aproxima-se do caixão. Eu tenho ainda outro irmão e eles são bem capazes de levá-lo. Eu também, eles podem Você levar. Você É, você também. também, eles podem levar. Não, o caixão pode ficar fechado. Não temos necessidade de abrir. Nunca o esqueceremos. Ele morreu de pneumonia. é
Morreu de pneumonia num caixão selado, Caixão selado. lacrado. Não precisamos abrir. Não, Nunca esqueceremos, nunca. é, Pois é, pois é. gente. Muito Eles são bem. capazes de levar você também. É, é isso. E o irmão dela também. Bom, aqui. Barará, barará, Cissa Newton Maneira. Ei, Cissa rubrica. Não, eu Eu vi faço homem. homem, né? Aqui. Cissa faz o homem. Aham. Ah, o homem. Então eu Cissa, volto à rubrica? Maria, Então volta. Peraí, confundi aqui. É, Acho que é isso mesmo. eu estou foi? com a rubrica e a mulher. Se a Cissa não vai fazer a rubrica, eu volto a fazer a rubrica então, não é isso? Não, não, é. Pera. Tá, vai lá. Deixa eu conferir. Você pôs aqui, para eu fazer as rubricas da cena 14 e o homem da cena 15. Maria Então, faz a nós estamos. mulher, eu Então, faço as nós vamos. rubricas. Isso, Você, Enilde, faz as eu rubricas. faço as rubricas, Maria faz a mulher e E eu faço o homem. Issa faz o homem, E eu o certo? egresso. E você o egresso, sim. Tudo certo? Eu faço as rubricas. Eu faço as rubricas. Botar na minha cabeça, senão. Então pode começar. Sim, senhor. Vamos lá. Seguindo a cena 15, o egresso. Aí vem os torturados, os interrogados a chicote. Calaram uma noite inteira. Agora suas mulheres e amigos os olham com desconfiança. E foi que confessaram de manhã? Berlim, 1936. Cozinha de uma casa proletária. Domingo de manhã, homem e mulher. Ao longe, música militar. Já deve estar chegando. Na verdade, vocês não têm nada contra ele. Sabemos que foi solto do campo de concentração. E então, por que tanta desconfiança? Já tem acontecido tanta coisa. E lá dentro a barra é pesada. A mão deles é pesada. E como havemos de saber o que ele é de fato? Isso a gente vê. A gente logo percebe como ele pensa. Mas pode demorar. É, E ele pode ser um companheiro 100%. pode ser. Deve ser terrível para ele ver que todos desconfiam. Mas ele sabe que é necessário. Mesmo assim, Estou ouvindo alguma coisa. Não sai enquanto durar a conversa. Toca a campainha. O homem abre a porta. Entra o egresso do campo. Bom dia, Max. O egresso aperta a mão do homem e da mulher sem falar. aceita uma xícara de café? Íamos tomar agora mesmo. Se não der trabalho, Pausa. vocês estão com um armário novo. É usado. Compramos por 11 marcos e 50. O antigo estava caindo os pedaços. Ah, Está acontecendo alguma coisa na rua? estão fazendo uma coleta. Bem, que precisaríamos de um terno para você, Willie. Mas estou empregado. Mesmo assim, um terno para você viria a calhar. Não diga bobagem. Empregado ou não, qualquer um pode precisar de qualquer coisa. Você já arranjou trabalho? Dizem que vou arranjar. Nas Ibens? É, ou em outro lugar.
Agora não está mais tão difícil. Não, Pausa. Quanto tempo você ficou lá? meio ano. Encontrou alguém lá? Conhecido? Nenhum. Pausa. Agora levam as pessoas para campos diferentes. A gente pode ir parar na Baviera. Ah, Aqui fora as coisas não mudaram muito. não mudaram demais. Sabe, nós vivemos muito pacatamente, só nós dois. O Willy quase não encontra mais os colegas antigos, não é, William? É, a gente se vê pouco. Vocês ainda não conseguiram tirar do corredor as barricas de lixo, não é? Pois é. O senhor ainda se lembrou? Eles dizem que não tem outro lugar onde pôr. Regresso aceitando o café que a mulher lhe serve. Eu vou me demorar só um minuto, só o tempo de um gole de café. Tem de ir a algum lugar? Thelma me disse que vocês a visitaram quando ela esteve doente. Muito obrigado. Não tem nada que agradecer. Dissemos a ela para vir aqui, mais aqui à noite. Mas a verdade é que nem rádio temos. E o que se ouve no rádio é o que se lê nos jornais. E não tem muito o que ler num jornal ariano. Tanto quanto no jornal nazista, o Arauto do Povo. Então, tanto faz o jornal nazista quanto o ariano, não é? Eu não consigo ler muito à noite. Chego cansado. Mas o que foi que aconteceu com a sua mão? Toda atrofiada, os dois dedos amputados. Foi um tombo que eu levei. Ainda bem que foi a mão esquerda. É, foi uma sorte. Eu gostaria de falar em particular com você. Não é nada demais, senhora Marra. Pois não. Eu vou só terminar de limpar o fogão. A mulher começa a cuidar do fogão. O egresso olha com um sorriso amargo nos lábios. Logo mais, depois do almoço, nós vamos sair. Selma ficou boa? Do quadril, não. Nem pode lavar roupa direito. Escute, Interrompe-se e olha os dois. Os dois o olham. Ele não continua a frase. Homem rouco. Vamos a Alexanderplatz. Antes do almoço? Deve haver movimento lá com a coleta. É uma ideia, não é? claro. Pausa. Egresso baixinho. Willy, eu ainda sou o mesmo. Homem superficialmente. Mas claro, vai ter música na praça. Se arrume, Ana. Já tomamos o café. Vou passar um pente no cabelo. Saem ambos e vão para o aposento ao lado. O egresso fica sozinho, sentado. Pegou o chapéu, assobia baixinho. O casal volta já vestido para sair. Vamos, Max. Está bem. Só quero lhe dizer uma coisa, Willy. Acho que você está certo. Tá bem, então vamos. E saem juntos. Ele está certo do quê, hein, gente? É sutil mesmo esse aqui. Acho que tem que ler de Super novo até. sutil. Super sutil. Eu pensei É, assim, que ele acha que o homem está certo de não querer conversar, de, né? Muito bom. Acho que Não é sim. é, muito. porque, na verdade, assim, aquela cena do menino, aquilo me impressionou, do menino que os pais desconfiam dele, que nós já lemos, né? E que o filho sai de casa e eles não sabem o que o filho foi fazer. O pai desconfia do filho, né? Que o filho pode ser um hitlerlistazinho ali.
Hitleristazinho, é. Não é? Eu fiquei falando assim, gente, será que vai ter um final aquela cena? Será que o menino vai voltar? Mas, no fundo, todos são, né? Todos são dedo duros, todos são, sabe? Primeiro o partido, depois a família, né? Primeiro o Hitler, depois o pai, depois a mãe, etc. Então, só aquilo ali que o pai, o Brecht falou do menino, né? Da desconfiança dos pais em relação ao menino, é um negócio, na nossa, é um negócio insuportável, né? Você viver num lugar que você desconfia do seu filho, quer dizer, então é um negócio muito... E aqui, nessa última cena aqui também, a mulher que percebe, né? O que foi que aconteceu com a sua mão? Toda atrofiada e 2 dedos amputados. Nossa Senhora, sabe? Foi o tombo, caiu o tombo. Foi um tombo, né, que eu Tombo. levei. Naquele E aí o momento homem ele fala, ia ainda falar bem que alguma aconteceu. coisa. Oi? Ele estava querendo falar, né? Ele queria falar. Teve momentos que ele ia falar alguma coisa, mas aí houve uma barreira. Ou o marido e a esposa disse, não, eu vou limpar o fogão. Né, que ele Isso. queria falar. E assim, não, primeiro eu vou limpar o fogão. Assim, aí deixa ele abaixar um pouco né, a ânsia de vontade de falar para não é melhor não, né? Para protegê-los de alguma forma também, né? Olha, mas É. É logo duro. no início começa, né, com o homem falando, já deve estar chegando. Aí a mulher, na verdade, vocês não têm nada contra ele. É, quem é vocês? Quem seria? Seriam os companheiros de trabalho, talvez, né? Ah, Só que estava perto, porque ele diz, num certo momento, sabendo. que é duro para ele é, perceber que está todo mundo desconfiando dele. Porque, ô Cissa, essas 4 Ah, frases aqui, ó, né, no início da 15, já deve estar chegando. Na verdade, você falou, na verdade, vocês não têm nada contra ele. Aí o homem, isso. sabemos que foi solto do campo de concentração. E então, por que tanta desconfiança? Né? Eu acho que eram os trabalhadores, né? É, Os trabalhadores Ah, que tinham, é. né, que desconfiavam dele por algum motivo, porque ele tinha sido solto, mas ele não é. fala, né, Maria? Ele não diz por que ele Não. foi solto, como ele foi solto, né? E Aí, nem as pessoas querem saber direito também, né? aí é Porque que uma tá, quer ninguém quer arrumar saber. o fogão, todo mundo É, está com medo, né? aqui tem até esse diálogo aqui, ó. E como havemos de saber o que ele é de fato? Pergunta a mulher. E o homem fala: isso a gente vê, a gente logo percebe como ele pensa. É, Aí ela É, responde: mas pode demorar. É muito cifrado mesmo, né? muito cifrado. e aí ela fala, e ele pode ser um companheiro 100%. Aí o marido, Hum, pode ser, né? Deve ser terrível para ele ver que todos desconfiam. É, Agora, tem uma coisa aqui para frente que eu queria lhes perguntar. Aqui, egresso. E não tem muito o que ler num jornal ariano. Aí a mulher, tanto quanto no jornal nazista, o Arauto do Povo. Quer dizer, o jornal ariano diferia de um jornal nazista? sim. Estamos em 1936, né? Faltando 4 provavelmente anos. não. Porque ariano e nazista, Era a mesma coisa, não? É, então tanto faz o jornal nazista quanto o ariano, não é? Eram 2 jornais, né? É. Talvez tenha algum detalhe diferente, não pode ser mais religioso, talvez, né? Não sei, eu estou supondo, porque devem ter diferenças, alguma coisa. Talvez o jornal nazista seja mais categórico, né? E o ariano mais do povo, assim, né? Nós somos arianos. ou, Na é, verdade, né? Somos ou por melhores que os outros. ou por autodeclaração, né? Que eu falo assim, É, sei lá, Der Tag, um nome fictício aí, o jornal nazista. Aí o outro chama Folha Ariana, mas é tudo a mesma É, coisa. mas seria a mesma e coisa.
É Mais porque uma dúvida. há pouco, porque está falando Arauto, por isso que eu pensei que pudesse ser um jornal mais religioso, tanto fascista quanto, mas com um viés religioso. Porque depois eu fiquei sabendo, mais tarde, né, agora com essas ondas de fascismo, que lá também teve uma onda muito religiosa também, na Alemanha. Sim, E essas coisas não aparecem nos livros de história, para mim, pelo menos. Não como, de repente, para os historiadores, sim, né? Uma coisa mais complexificada, mas assim, nos livros de história, meio que apaga a questão religiosa nas histórias, né? Por exemplo, aqui eu fiz uma mistura agora na minha cabeça sobre aqui no Brasil, quando teve a ditadura, né? Primeiro golpe, teve uma comoção de gente com o terço na mão indo para as ruas, né? Rezar o terço na mão em favor de que se faça alguma coisa para sair o comunismo. Quer dizer, essa mesmo. parte eu não lembro de ter estudado, ou pelo menos se passou alguma coisa escrita nos livros de história, passa assim meio que batido, como se isso não fosse uma força grande, sabe? E agora eu me dou conta, pelo Brasil que eu estou vivendo, principalmente no Rio de Janeiro que eu estou vivendo, como é forte o poder da religião e como é absurdamente agariador de, de de gente desesperada, né? Porque se não acredita muito no fascismo, acredita muito em Deus, e se Deus está meio misturado nessa bagunça, né? Acaba juntando todo o povo no desespero do que eles têm acesso, né? Que é a igreja, né? As várias igrejas pentecostais, no caso atual, né? E aí hoje eu fico mais ligada quando falar arauto, arauto tem a ver com o evangelho. E aí por isso que eu acho que tem. Às vezes tem, mas às vezes não. Arauto pode Talvez ser não só. tenha, talvez. É, Talvez, mas agora eu já começo a ficar mais aguçada com essa possibilidade, porque eu não tinha noção, né? E tinha também é. uma profetisa na época da Alemanha. Gente, tinha umas coisas que eu não sabia que existia. E que depois isso fica meio, isso é crença, religião, e deixa quieto. Eu acho que a gente tem que dar mais conta sobre essa coisa, sabe? Porque é tão forte Então, essa mistura de fascismo com as crenças religiosas que é difícil até de tirá-las, né? Que pelo menos na atual conjuntura que eu vejo. Mas eu posso estar na enganada. Alemanha, o que eu acompanho um pouco são os teólogos daquela época, teólogos luteranos, que justamente, quer dizer, tinha a parte da igreja que é essa coisa de aceitar e apoiar, porque precisamos disso, mas tinha também os teólogos que questionavam e que já entravam no questionamento religioso mesmo, né, o questionamento bíblico do tipo de doutrina que era ensinado, e isso se misturava com o questionamento político. Então, tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Dietrich Bonhoeffer, não sei se vocês já ouviram falar dele, eu tenho alguns livros dele, e ele foi preso pelo Hitler e foi morto pelo Hitler. Então, ele era daquela parte da igreja que foi resistente. E, mas, justamente porque tinha outra parte da igreja, né, que não era resistente. E aqui no Brasil, então, isso que você contou das mulheres saindo na rua com o terço, então nós tivemos também as duas partes, quer dizer, teve isso e teve Dom Helder lá no Recife, e teve Dom Paulo aqui em São Paulo, né? E que foram resistências Dom importantes. Pedro de Casaldália também, né? Saudáliga, Dom Pedro Casaldáliga. Saudáliga, São e muitos, né? da linha protestante, o reverendo Jaime Wright também, que eu conheci de Sim. perto, e Sobel. o Sobel, né? Que foi depois, né? Que um pouco depois que ele é mais Foi jovem, mas antes. era. Mas chega um momento que eles se uniram os três numa determinada missa, né? Uhum. É interessante essa parte também. Olha. Ô, Eu Enilde. conheço. Hum, Pode falar. Não, pode falar, Maria. Pode falar. Assim, eu conheço a parte progressista da história também do Brasil, mas é porque assim, a potência dos pentecostais, que são um povão maior, uma população maior, os progressistas, gente, eu posso contar nos dedos. Eu não fico imaginando se naquela época também não era um pouco isso, entendeu?
porque eu só posso fazer uns paralelos do que era antes. Quando eu lembro a foto do povão lá rezando o terço, chamando que se faça alguma coisa para o risco do comunismo saísse do país, e era uma população muito grande, puxada por um terço de uma senhora, que eu acho que agora ela já morreu, mas há pouco tempo, alguns anos há pouco tempo, eu não me lembro quando, foi por agora, assim, uns 10 anos para cá, fizeram uma entrevista com ela, que foi ela que puxou o terço, né, começou a fazer vários terços contra o comunismo. Gente, qual é o nome da mulher? E aí perguntaram se ela se sentia que ela tinha feito errado, né, ter puxado o apoio a que os militares entrassem no poder. Em nenhum momento ela achou que fez errado, em nenhum momento, mesmo tendo passado por todo um processo, né, de pessoas lutando pela democracia. Então, assim, para mim foi um choque. Agora não, que ela estaria bem firme, mas a época que ela deu essa entrevista foi um momento que ainda tinha um constrangimento de você não apoiar os militares no governo, né? Porque já tinham sofrido muita gente. E ela, ao contrário, ela botou pé firme que ela estava certa, que as pessoas estavam correndo um sério risco pelo comunismo, que ela estava com Deus e as pessoas que estavam juntos também. E eu fico pensando muito esse risco, sabe? Porque quem está com Deus, com a certeza desse Deus, pode fazer qualquer coisa e achar que é justo que possa se fazer qualquer coisa mesmo, violentamente. E, enfim, é isso. Mas Obrigada. até, até quem não está também, né? Porque eu volto a pensar na China, volto a pensar na União Soviética, são totalitarismos que, né, igualmente opressores, assim, Uma não sei, ditadura quando tem. teve a União. Só que lá, nesses dois países, a religião era banida, né? Era sufocada e tal. E, no E, entanto, criou-se também um fanatismo, né? Mas hoje, quando Ana, voltou, acho que tudo tem que ter um diálogo e debater. Nada tem que ser assim, de cima para baixo. Não pode, é proibido, sabe? Imposição. Qualquer imposição é cruel. Porque lá na Rússia, como você falou, aconteceu isso mesmo. As pessoas eram proibidas a demonstrar sentimentos religiosos. E quando voltou à democracia, vamos chamar assim, houve toda a virulência dessas crenças hoje essas crenças vieram com o conservadorismo. Então, assim, as pessoas estão correndo o risco de serem mortas na rua por serem gays, meninas que antes podiam fazer aborto porque o governo oferecia, se ela precisasse, se ela fosse a escolha dela. Hoje não é mais assim, as pessoas fazem igual o que está acontecendo aqui. Se sabe que está grávida, tem que ficar grávida até o final, e dane-se se tá... Então está acontecendo umas coisas que tudo que é imposto é perigoso, sabe? Porque em vez de vir com calma e perceber que deve se discutir, saber quais são as coisas boas que foram oferecidas na época do comunismo, vou chamar assim, que também não foi comunismo, né? Foi uma ditadura socialista. Então fazer um pró e contra e não fazer assim, pega de um lado e joga do outro, sabe? Então a religiosidade ortodoxa ela tá enorme, mas também veio com todo o gás de violência contra aqueles que não são ortodoxos, não são cristãos ortodoxos. Diga o pessoal do LGBT lá, tá muito perigoso lá para eles. O que não acontecia antes. Não é que fosse os melhores do mundo, mas por causa da religião. Então, eu acho que eu fico pensando muito nisso e é bom ter como discutir isso com vocês. Vocês têm mais experiência que eu e às vezes eu fico pensando, gente, é bom discutir e falar sobre essas coisas, sabe? Mas você Esse sabe, fascismo que está. dentro, como eu vivi muito dentro, agora não estou mais dentro, mas como eu vivi muito dentro desse ambiente religioso protestante, eu acompanhei muita coisa dentro, muita divisão dentro, sabe? E divisão interessante. E ela existe até hoje. Eu fui saindo dos ambientes institucionais quando eu tinha meus 19 anos, 20 anos por aí, porque éramos um grupo de amigos que questionávamos, isso aí foi dentro da ditadura, né?
questionávamos tanto a parte política quanto a parte eclesiástica. E fizemos coisas assim de resistência. Eu tenho um amigo que é médico e é músico, e ele compunha músicas nessa época com letras interessantes, resistentes, e questionando coisas de doutrinas dentro da igreja. E a gente cantava na igreja, e daí o pessoal olhava para a gente meio assim, de lado e tal, né? E, e no fim nós acabamos saindo, né? Saímos do grupo e continuamos, mas a gente continua em contato, pelo menos à distância, mas enfim, com essa parte da igreja, dessa parte religiosa, tanto católica quanto protestante, que consegue se manter dentro da estrutura, mas resistente, né? Então, vocês devem conhecer o Henrique Vieira, né, que é Uhum. deputado, ele é pastor, né? René, Ed Renekiewicz, que é um pastor batista, que também joga merda no ventilador. Uhum. E, então, isso assim, a religião institucional é que faz isso que você estava falando, né? São as igrejas, né, que bloqueiam. E eu tenho, assim, na minha família, tenho que dizer que tem uma parte da família que não é pentecostal, mas que é ortodoxa e que a gente não pode nem conversar certos assuntos. Então, a gente vai percebendo que existe mesmo uma mescla difícil de lidar. Mas eu estava Aqui, lendo, eu estou lendo um teólogo que ele é brasileiro, nossa, esqueci o nome dele agora. E ele faz um livro sobre a história de Israel. E ele vai falando que como que a gente pega da Bíblia coisas como se fossem fatos históricos e não, gente, não é assim, não é isso, né? Isso aqui foi escrito em tal época e tal, e que você pode se inspirar com aquilo, ok, mas você vai trazer para a sua época, né? Tem que saber ler. Eu acho a Bíblia um livro rico, muito rico, mas você tem que saber usá-lo, né? E aí eu fui ver lá, mesmo no Antigo Testamento, uns textos que ele sugeriu, que fala assim que o homem deveria se voltar para a pobreza, porque aí sim é que ele estaria nas coisas preciosas, entendeu? Então, isso ô está Maria, escrito. Fala. não, só uma rapidamente. Aqui em Juiz de Fora, porque a nossa arquidiocese aqui é ultra conservadora, sabe? E tem aqui até outro dia a Miriam, eu não sei se aí em São Paulo, lá em São Paulo tem também, os chamados arautos do Evangelho, sabe? Ah, foi isso que você É falou, uma, né, Maria? Que era alto. como se fosse uma corrente dentro da igreja. Eles se vestem de um modo que qualquer lugar que você encontra com aqueles caras, tá, parece coisa do século 500 antes de Cristo, sabe? É um horror, sabe? E eles convivem aqui, sabe, com os demais fiéis, sabe? Ficam ali dentro da igreja, tem uma, pois bem, e eles têm uma vida própria. Tem um bairro aqui em Juiz de Fora chamado São Pedro. Lá em São Pedro eles têm uma igreja, sabe? É isso. Eles são horrorosos, horrorosos, né? Então isso é uma coisa. A segunda coisa é que quando você fala das pessoas rezando, eu queria dizer que às vezes a gente descamba também rezar para pneu, né? Bota o pneu no centro e aí começa a rezar para pneu. Você imagina, né? Cantar hino para pneu, não sei das quantas. E eu estava vendo agora o replay de uma entrevista com o Pedro Cardoso, que é o Agostinho da Grande Família, sabe? E ele estava falando no programa Sem Censura. E ele estava falando sobre a fé que supostamente uniria os jogadores. Aí ele disse assim, mas gente, como é que eu posso acreditar numa fé
que vai prestigiar aquele jogador e ser contra o outro. Porque, né, se o cara faz um gol, foi Deus, não sei o quê, não sei o quê. Foi bem. Então, aí ele falou assim, Deus deve ter mais o que fazer do que ficar vendo um jogo de futebol, né? Então, e ele é muito engraçado, ele é muito engraçado. E a quarta coisa, agora, light, eu trabalhava numa editora aí em São Paulo, isso tem anos e anos e anos, 40 anos, sei lá. E eu fui à Vitória entrevistar o Jamie Wright, pastor. Sim, Ele é luterano? É da igreja presbiteriano. presbiteriana. Presbiteriano. Presbiteriana. Aí estávamos sentados assim, foi muito engraçado essa história. Aí estávamos sentados assim e eu o entrevistando, né? E aí ele falando, parará, parará, tarará. Aí lá pelas tantas ele disse assim, porque isso aí, que ele citou, cai bem com a lei de Gerson, sabe? E eu cá comigo, eu falei assim, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar a lei de Gerson. Aí eu falei assim, gente, Guilherme, você também é uma anta, hein? Por que você não estudou mais? Que Gerson é esse a que está se referindo? Achando que era um filósofo, né? Alguém que... Aí quando continuou, porque a lei de Gerson, aí eu perguntei para ele, falei assim, pastor, qual Gerson o senhor está se referindo? O Gerson, jogador de futebol, lembra do cigarro Vila Rica, que levar vantagem em tudo? Então virou lei de Gerson, né? O Gerson ficou conhecido por isso também. Sabe? O importante é levar vantagem em tudo. Aí ele mostrava o máximo de cigarro, Vila Rica, então ficou lei de Gerson. Né? Foi a primeira vez que eu ouvi. Falei, então tá bom. Então pode continuar a falar no Gerson. Eram essas as coisas que eu queria falar. Jaime Wright, grande figura, eu frequentei muito a casa dele, e os filhos dele são meus amigos até hoje. Ah, E ele é, e ele teve um irmão desaparecido pela ditadura, que é o Paulo Wright. O Paulo Paulo Wright, Wright, Paulo exatamente. Wright, ele morava em Santa Catarina e ele fazia parte e ajudava a montar uma cooperativa de pescadores. E por conta disso, ele foi preso, né? E aí foi preso e foi desaparecido, e a gente acompanhava muito na casa do Jaime Wright, porque a esposa e os filhos moravam lá em Santa Catarina e não tinham notícia dele. E a casa do Jaime Wright era uma casa deliciosa. A porta nunca estava trancada, sabe? Durante o Ah, dia a é? gente chegava, falava, dá licença, pode entrar. Se Igual estavam da Eunice almoçando, Paiva. hã? Igual da Isso, família Paiva. isso, igual a família Paiva. Se eles estavam almoçando, falava, puxa uma cadeira, pega um prato, senta aí. Então, eu convivi muito com essa gente e tenho um enorme prazer de falar deles. Quando que ele morreu, Enildo? Jaime, não, blá, 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 faz tempo, né? Faz tempo. Já tem uns anos, né? Eu vou procurar saber. A Anitta, Tá. a filha mais nova dele, Anita Wright, ela mora em Vitória ainda e ela participa da liderança de uma das igrejas protestantes lá de Vitória. Gente Ah, boa, gente boa. E tem Sônia, e tem Lali, e tem Nelson. Foi até meu namorado. ah é? E todos eles nasceram lá na Bahia, lá em Caetité, na Bahia. Gente, muito boa. Depois eu vou ver a data que morreu o Jaime e te mando, Tá. tá? Muito bom, Nossa, são Queridas, gente. acho que histórias é isso então, ricas, né? não? Hã? Acho que é isso então, não? É isso. O que que Eu você ia, falou, Maria? São histórias ricas, muito Não, legal. não, sim. Fala, Cissa. eu tinha pensado uma coisa sobre o texto ainda, que é assim a dificuldade que as pessoas têm de falar das coisas, né? Por motivos óbvios, e também assim porque elas também não querem julgar, uma vez que ele aparece lá sem dois dedos, né? A mão atrofiada e tal, então
já dá para inferir ali que ele foi torturado e tudo isso. E aí a gente se pergunta, né, o que eu faria nessa situação? Se eu tiver que escolher entre perder a vida e, sei lá, denunciar alguém. É uma É difícil questão mesmo, é difícil mesmo. ética aí muito Acho que ninguém complicada. pode dizer com sinceridade que aguentaria. A gente não sabe. Então, vou só contar mais uma aqui, também para a gente Conta. relaxar um pouco. Ontem eu É. estava vendo Que História é Essa, Porchat? E Sim. estava lá um ator, a Sônia que sabe o nome dele, eu tenho Marcelo, é um de cabelo grisalho, bem magro, sabe? Muito engraçado, uma figura. Depois eu vou achar e mando para vocês. Pois bem, ele contando de uma namorada que ele arrumou, e ele é judeu, e ele queria muito ter a experiência de passar um Natal católico. E a namorada o chamou. Eu perdi esse início, eu peguei só daí. Que ela o chamou, que eles beberam, e ela o chamou para ir a Porto Alegre, porque em Porto Alegre morava a família dela. Eu sei, Pochá, que quando eu me vi, eu já estava de fogo dentro do avião, sabe? E bermuda molhada, e eu não sei o quê. Quando eu cheguei lá, mas me trataram muito bem, parará. Vou resumir. Aí no dia seguinte foi a um shopping, comprou roupa e tal, e era o dia do aniversário, o dia do 24 de dezembro, né? Aí foi para o amigo oculto, né? E eu estava doido para ver como era um amigo oculto e tal. Aí tinha a matriarca, que era a bisavó da família, etc., numa cadeira de rodas e tal. Aí eu fui no mesmo shopping que eu comprei a roupa, eu comprei para ela um presente, que foi um pandeiro. Aí eu passava um pandeiro? Você comprou um pandeiro para ela? Eu falei, comprei, eu achava que tal, não sei o quê. Pois bem, aí começa o amigo oculto, né? Gente, eu quase chorei de rir. Porque assim, aí primeiro vai lá o Antenor. O Antenor, o meu amigo oculto, é uma pessoa maravilhosa, que sempre está presente, nunca falha, ele é muito legal, e ele tem 2 filhos. Aí todo mundo, Antenor, Antenor! Aí vai o Antenor e abraça e tal, né? Aí o Antenor. A minha amiga oculta tem algumas falhas. Ela já falhou comigo e falhou com a minha mulher também, sabe? Porque uma vez nós a procuramos e ela não nos socorreu. Aí, aí todo mundo ficou assim, alguém citou lá, Maria. Aí, não você, Maria, outra Maria. Aí, Maria, Maria. Aí foi a Maria. A minha amiga oculta é uma filha da puta, sabe? Aí o Pochá, o quê? Falaram assim, falaram, Pochá. Mas, e não era brincadeira, era coisa séria. A minha amiga oculta é uma filha da puta, porque uma vez eu pedi dinheiro a ela e ela disse que não tinha e comprou um carro novo, então ela tinha o dinheiro. Aí, eu sei que aí, Fábio, daí a 3 minutos, o que era um amigo oculto tranquilo e amoroso virou briga de rua, com cadeira, mesa na rua, um jogando no outro, garrafa batendo nos outros. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, será que é esse o Natal católico? Sabe? Aí ele falou assim, aí eu fui correr, peguei o pandeiro da avó e aí comecei a tocar. Aí tocando uma lá, ali, sabe essa música? Ali, ali, Hare Krishna. sabe? Judaica, na verdade. Abençoe-nos, Italiano. que é abençoe-nos, sabe? Não, é Não, é judeu. judaico. Judaico, Ele verdade. começou a tocar, aí todo mundo foi acalmando, 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 e aí continuou o amigo oculto como se nada tivesse acontecido, né? Você imagina, então teve um amigo oculto aqui, briga na rua, depois voltou o amigo oculto, normal, tranquilo, terminou bem e tal, e a matriarca lá começou a bater o pandeirinho também, e pronto, relaxou, foi engraçado demais, foi muito engraçado. E Deixa eu aí tem contar as para perguntas. vocês que Hã? eu também ganhei um pandeiro dos meus netos. Ah, Ah, é? olha só. Mas Vai aí aprender pandeiro também? É? Vai aprender pandeiro também? Aprendi, tive aula de percussão, minha filha. Olha só. Uai! Tem.
A O que que eu última não coisa, faço? É. a última coisa. Aí É. ele pergunta, o Porchat tem uma parte do programa, quando está terminando, que faz perguntas, né? O que você queria ter na sua lápide? Não sei mais o quê. Aí ele pergunta, qual brasileiro ou brasileira você se orgulha, né? Aí um rapaz falou uma coisa, outro falou outra. Aí esse rapaz esse Marcelo, virou e falou assim: eu me orgulho de todos os brasileiros que querem mandar embora esse Bolsonaro, sabe? Aí, pô, quase foi, sabe, levar todo mundo batendo palma. Sabe? Então foi esse bolsonarismo, sabe? É, Então foi isso essa. aí. Muito bom. Esse programa do Porchat é legal. Já ri bastante lá também. Muito bom, minha gente. Então é isso. Olha, fizemos um bom programa com 4 pessoas. Não é? Bem legal, hein? Bem legal. E vocês, assim, eu fiz muito de chamar pessoas, né? Convidar. Aí convido. Vários de vocês eu convidei, né? E façam isso também. Multipliquem, tá Hum, bom? é. Tá joia. Semana que vem teremos mais. E aí eu vou Ah, ver se a então gente pega. continua? Continua, são 24 cenas. Ah, tá. Ainda O tem um Guilherme, tanto. ele colocou um livro lá, não foi uma peça? Eu acho que eu me perdi nas histórias. Não houve uma peça que você colocou, acho que era do Camus, alguma coisa assim? Não, eu fiz confusão. Acho que colocou, sim, que nós ficamos de ver essa agora e depois a gente passar para a Ah, outra que tá, tinha sido olhada, né? É. Mas Não, nós estamos lendo com calma. eu queria tá. terminar essa. Se vocês topam, a gente continua. Você falou que são 20 Claro. histórias? São 20, 24. 24 cenas, né? 24 Cenas, cenas. né? Nós já estamos na 15. Tem algumas que são curtinhas, que nem essa, alguma dessas nossas aí. Não devem ser muito compridas mais, não, porque não tem muitas folhas a mais no livro. Depois eu vou olhar, tá? Perfeito, queridas. Perfeito, perfeito. Tchau, Mas Até todo tchau. quinta que dia, vem, então. toda vez a gente sai com a, a conclusão, certeza de que assim os totalitarismos todos se parecem, né? E Todos se coisas que parecem. E nas épocas todas, os mesmos é, elementos que se repetem, isso, né? isso. É dentro do indivíduo, né? Pois é. Tá aí. Aliás, eu estava pensando também, porque hoje na coluna do Rui Castro na Folha, ele fala também que ele começa falando dos filmes de Hollywood, de tribunal, né? Cita vários assim, aí fala até daquele que eu acho bárbaro também, é, 12 Homens e uma Sentença, Uai, esse eu e amo, amo essa é peça. maravilhoso, né? Tem a peça de teatro também, é verdade. E É, aí ele fala assim que os Estados Unidos são canalhas para os outros, né, no tratamento que eles dão a outros países, mas internamente eles são muito orgulhosos da história da lei, das instituições funcionarem bem e da lei prevalecer e tal, até aparecer um mentecapto que nem o Trump, né, que veio com o pé na porta e pisando em todo mundo e tal. Dentro daquela, aí eu fiquei pensando, essa é a imagem também assim de como foi a conquista do país, né? Que foi muito violenta, foi muito sangrenta e tal. Que é também a história do Brasil, né? Com dizimação das populações indígenas e tudo na força, depois com a escravidão e tal. Então, eu fiquei pensando, será que a gente consegue se libertar também desse passado tão violento? Isso fica, né? Isso vai passando adiante, essa memória, essa possibilidade de estar no mundo, de se relacionar com as pessoas só através da violência e da truculência, qual da o Ricardo, opressão. Cícero, você está falando? Ricardo? Eu Não, você falei falou na coluna do Rui, Ricardo. não, Rui Castro. Ah, Rui Castro. Ah, perdão. É, Tá. é.
É, não sei se dá para escapar mesmo. Talvez aumentar o número de pessoas que se agrupem, que reflitam, que mexam lá com a sua questão interior, que consigam olhar para o lado e ver outras pessoas. Se a gente começar a estimular mais isso, de repente a gente consegue alguma coisa mudar, né? Mas que é difícil, é. Eu acho que a gente talvez só consiga conter, né? Porque esse germe vai estar sempre lá. É, vai. Às vezes, por uns períodos em latência e por outros É, aflorados mesmo. enfim. Vamos fazendo, usando a arte, minha gente. Vamos usando a arte, que ela É tem verdade. muito para colaborar. Não é, Maria? Sim, concordo, Enilde, maravilhosa, é isso mesmo. É, Isso mesmo. A arte parece que faz pequenos milagres, né, faz, de faz. mudança. Bom, gente, beijos. Beijos. Um Até abraço. semana que Tchau, vem. tchau. Até. Tchau. Tá?